Confira agora a entrevista com o Dr. Leandro Viana, médico veterinário, onde ele vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre doenças cardíacas em pets e como cuidar melhor da saúde do seu animal de estimação. Quais são as principais doenças cardíacas em animais? As principais doenças cardíacas em cão, a gente tem algumas, que são principais. A gente tem a cardiopatia dilatada, a gente tem a cardiopatia hipertrófica, a gente tem doenças que são congênitas, temos as arritmias cardíacas, temos doenças valvares, que são todas doenças que são desenvolvidas ao longo da vida e algumas de surgimento de nascença. E essas são as doenças mais comuns que observamos em cão e gato. Dentre essas doenças, quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns das doenças cardíacas, elas são tosse, cansaço, pode haver perda de peso, pode haver mudança de coloração de língua, a língua pode ficar tendendo a roxa, que a gente costuma dizer cianótica. São animais que perdem a atividade ao longo da vida, porque na verdade, por conta de uma cardiopatia, eles começam a desenvolver limitações ao exercício. E essas são as manifestações mais generalistas dos problemas cardíacos de cão e gato. Os sintomas são os mesmos em cães e gatos? Sim, tosse, cansaço, letargia são todos sintomas que vão vir em ambas as espécies. Porém, o gato, assim como diversas doenças no gato, elas são mais silenciosas e eles acabam manifestando menos alterações, como por exemplo, uma das alterações que é mais comum em gato são alterações respiratórias. Os animais vão ter dificuldade respiratória, vão respirar um pouco mais forçado e um pouco mais frequente, que a gente classifica como taquipneia, e animais que podem ter apresentações de fraqueza em membros. As doenças cardíacas acometem somente animais de idade avançada? É recomendável também o acompanhamento de filhotes? Na verdade, as doenças cardíacas, existem doenças adquiridas ao longo da idade, existem doenças que são congênitas, que a gente vai identificar em animal muito jovem. Então, não é somente alteração de cão idoso. Então, as doenças cardíacas, elas podem ser do cão jovem e o cão idoso. Como são feitos os diagnósticos e o tratamento para cada diagnóstico? Os diagnósticos e tratamentos, eles dependem de cada alteração cardíaca. Nós temos diagnóstico que ele parte de um diagnóstico básico, que é a ausculta. A gente pode estar realizando a ausculta e a gente vai identificar alterações na ausculta cardíaca do animal que sugerem alterações cardíacas, como por exemplo sopro, arritmias. Elas são identificadas como sendo alteração cardíaca, porém precisamos de outros exames para poder concluir o diagnóstico. E esses outros exames são os exames que são específicos para cada alteração cardíaca. Por exemplo, se nós tivermos alterações de arritmias na ausculta cardíaca, nós vamos solicitar um eletrocardiograma ou um Holter, que é na verdade o eletrocardiograma durante 24 horas para identificar alterações rítmicas e elétricas do coração. E também podemos, caso identificamos ausculta de sopro na alteração cardíaca, a gente pode estar solicitando aí um ecocardiograma para diagnóstico. Além disso, nós temos como exames complementares o raio-x de tórax, que ele vai identificar alterações como cardiomegalia, por exemplo, alterações pulmonares correlacionadas à alteração cardíaca e, além disso, alterações de pressão, que a monitoração de pressão do paciente também vai sugerir alterações cardíacas. Então, nós temos hoje o eletro, o eco, o Holter, a ausculta, o raio-x de tórax e a pressão, que seriam exames para diagnósticos básicos de alterações cardíacas dos pacientes. E quanto ao tratamento, os tratamentos eles dependem realmente de cada alteração cardíaca. Por exemplo, as alterações cardíacas congênitas, elas vão ser necessárias alterações ou realizações cirúrgicas. Então, o tratamento para alterações congênitas vai ser necessário procedimento cirúrgico. Para as outras alterações, na maioria das vezes, vão ser necessários tratamentos medicamentosos. E aí a gente tem medicamentos diuréticos, medicamentos para controle de pressão, para melhorar o tônus muscular da função cardíaca,
para fazer função de dilatação, alguns animais vão ter essa necessidade. Então, esses seriam os tratamentos específicos para cada doença. Hoje, não sei se a maioria das pessoas sabem, já é realizado hoje cirurgias cardíacas através de cateterismo, assim como em humano. Então, alterações valvar, elas podem ser realizadas através, cirurgicamente, né, o tratamento através de cateterismo. A prevenção e o diagnóstico precoce são importantes? Com certeza. Na verdade, a prevenção, ela vai muito mais do acompanhamento. Então, esses animais, todo animal, ele desde da fase jovem, ele necessita de um acompanhamento médico veterinário para que a gente possa ter, na verdade, um diagnóstico precoce, né, e que a gente consiga dar qualidade de vida para esses animais ao longo da longevidade deles. Então, o diagnóstico precoce e a prevenção, ela vai ser e vai fazer parte de uma avaliação rotineira. Então, a avaliação dos pacientes de forma precoce, de forma preventiva, ela vai funcionar como sendo uma forma aí de tratamento preventivo para esses animais. Em relação ao diagnóstico e tratamento de doenças cardiológicas de pets, o senhor diria que é mais desafiador para a medicina veterinária? Sim, por mais que a gente tenha hoje uma medicina veterinária muito evoluída em relação a tratamentos, em relação a diagnóstico, ainda é muito desafiador. Por quê? Nós temos hoje poucas pessoas capacitadas para a realização de exames, de procedimento, como por exemplo, eu falei anteriormente a respeito do cateterismo. A gente tem poucas pessoas hoje no Brasil que faz isso, então assim, ainda é muito limitado em relação ao acesso ao tratamento. E o que é mais desafiador? Por se tratarem de doenças que são crônicas, que são progressivas, evolutivas, são animais que vão ser tratados para o resto da vida. E às vezes a gente não tem uma aderência, uma adesão ao tratamento por parte do tutor. E não somente a questão do tratamento, porque são pacientes que vão ter necessidade de fazer uso de medicamentos constantes e vários medicamentos a gente classifica como multifarmácia, gerando aí um custo elevado para os tutores, uma necessidade de um acompanhamento de exames regulares, porque na verdade esses pacientes que são cardiopatas, a gente vai ter que, além do diagnóstico, fazer um acompanhamento regular para que a gente perceba a evolução, tanto de melhora quanto de piora, para que a gente possa dar prognósticos para os tutores. Então, na minha concepção, a maior dificuldade que nós temos hoje na medicina veterinária são esses fatores. Fatores de adesão ao tratamento, fatores de diagnóstico, porque às vezes nós não temos tanto acesso em algumas localidades. Além disso, a adesão do tutor quanto ao tratamento, custo para o tutor, tanto de exames de acompanhamento, quanto também de medicações que, assim como em humanos, são animais que vão tomar medicamento para o resto da vida. Que mensagem o senhor deixaria para os tutores para garantir a saúde, longevidade e qualidade de vida de seus pets? Costumo dizer sempre, né, aos tutores que acompanham aqui com a gente, que nós, médicos veterinários, nós somos as pessoas mais capacitadas e responsáveis para poder orientar quanto à qualidade de vida e de tratamentos para os pacientes. Então, assim, deixo a mensagem de que, caso seu pet tem alguma alteração de saúde, que procure o médico veterinário o quanto antes, porque o diagnóstico precoce e o tratamento precoce vai ser decisivo na maioria das alterações. Não só as alterações cardíacas, mas na sua maioria vai ser decisivo no tratamento e no prognóstico daquelas doenças. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Que não só a preocupação seja com as questões cardíacas. Claro que nós temos um órgão extremamente importante que mantém nossa circulação, mantém a nossa vascularização, a nossa irrigação sanguínea, porém não é somente o coração que nós devemos ter cuidados. Então, assim, caso o animal tenha vômito, diarreia, apatia,
desidratação, emagrecimento progressivo, alterações de tumores, devem sempre procurar o médico veterinário para que isso possa ser solucionado o quanto antes e que a gente possa dar, na verdade, uma longevidade, uma maior qualidade de vida. Hoje nós alcançamos longevidade na maioria dos pets. Eu já tive situações de operar felinos de 23 anos e viveu até 25. Então, assim, é uma realidade hoje na medicina veterinária a gente ter pacientes que vivem muito. Então, o quanto antes nós começarmos a tratar, o quanto antes nós diagnosticarmos problemas, a gente vai conseguir dar uma longevidade, uma qualidade de vida para esses animais. Certo. Muito obrigada, doutor. Não.